Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente vai aprender uma das tags mais importantes do HTML. Essa tag você vai utilizar durante todo o curso e sempre que você estiver criando alguma coisa. Provavelmente não tem como fugir dela. É a tag div. E o propósito dessa aula é te apresentar essa tag div, tentar te explicar um pouco da importância dela, mas a gente só vai conseguir ver o real poder quando a gente aprender CSS nos próximos módulos, tá? Mas para isso você precisa conhecer a tag, então vamos lá. Deixa eu primeiro explicar aqui o que a gente tem na tela, tá? Para te explicar o que a div é, para que ela serve, eu preparei um código aqui para gente, tá? Que é exatamente o código que forma essa página daqui do lado, ok? Vamos analisar ele antes da gente falar sobre div. Bem, eu tenho aqui na minha estrutura de projeto uma pasta imagens e aí eu tenho duas imagens, uma Lamborghini branca, Lambo branca e uma Lambo verde, que são essas duas imagens que a gente tem aqui. Tenho também o meu index.html. O index.html é exatamente o que tem o código que vai formar a página. Então vamos focar nele agora, deixa eu fechar aqui, vamos focar nesse código aqui. Bem, inicialmente a gente tem aqui o nosso HTML, né, abrindo e fechando lá embaixo. Tem o nosso head, que vai ter o título Huracan, que a gente consegue ver aqui em cima, tá? Charset e o UTF-8 para garantir que os nossos caracteres vão funcionar direitinho. E aqui embaixo eu tenho o nosso body. Dentro do nosso body a gente tem todo o conteúdo da página. E aqui as coisas começam a complicar um pouco. Se você olhar, a gente vai ver que quando a gente olha para o código, tá tudo um pouco confuso, um pouco misturado, né? Quando a gente olha para a página, a gente já consegue ver uma hierarquia um pouco melhor. Aqui a gente tem o título principal, Lamborghini Huracan, a gente tem a primeira imagem aqui, tem aqui o que ela é, os diferenciais, a descrição de fato do carro, então a gente já consegue ter uma estrutura um pouco melhor. Então esse é um dos motivos da gente usar div, a gente conseguir criar um conjunto de tags e assim estruturar melhor o nosso código, ficando mais fácil para quem está desenvolvendo e também para depois a gente conseguir dar um estilo para aquilo. Então vamos lá, passando rapidinho aqui, ó, eu tenho meu H1, que é esse daqui, Lamborghini Huracan, tenho aqui meu H5, que é essa parte aqui, minha imagem, meu H2 aqui é o que é, meu parágrafo, que descreve o que é a Huracan. A gente consegue ver aqui, ó, o H2 diferenciais, o subtítulo aqui H5 dos diferenciais e aqui a lista, né, de diferenciais em si e lá embaixo a nossa descrição com H2, imagem e o parágrafo, tá? Aqui inclusive tem dois parágrafos, ok? Então a gente tem os dois parágrafos aqui, eu posso até dar um Enter aqui, ó, para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Então a gente tem aqui os nossos dois parágrafos. Para melhorar isso, para a gente conseguir enxergar melhor, a gente vai começar a agrupar os elementos. A gente vai agrupar algumas tags para que elas consigam ter um significado melhor quando a gente olhar aquilo ali. Então digamos que essa parte daqui, ó, que tem o título principal, que tem o subtítulo e a imagem, elas vão fazer parte de um grupo que a gente pode chamar de cabeçalho, por exemplo. Então eu vou pegar aqui, já vou separar a parte de baixo aqui do que é, dando só um Enter. E agora todas essas três tags a gente vai colocar dentro de uma outra tag, que essa tag é exatamente a div que a gente quer falar. Então vou selecionar essas três aqui, apertar o Tab para dar um espaçamento aqui, e aqui eu vou fechar a minha div, tá? Agora, olha só, agora eu consigo entender que todas essas três coisas fazem parte de um grupo, né? Se eu atualizar aqui, a gente vê que não muda nada na tela, tá? A div, ela é uma tag que ela, a princípio, não é visível. Para ela ser visível, a gente precisa alterar o estilo dela lá no CSS. E a gente vai aprender a fazer isso nos próximos módulos. Mas nesse momento, a div ela não é visível, ela vai servir muito mais aqui para a gente organizar o nosso código para que a gente consiga entender do que se trata e não por uma questão visual na página nesse momento, pelo menos. Essa é uma das funções dela e é exatamente nisso que a gente vai focar. Então, beleza. Vou separar agora esse o que é aqui, ó, que tem um H2 e um parágrafo também numa outra div. Beleza, aqui eu tenho uma div também. Vou sempre manter aqui, ó, a minha indentação para eu conseguir entender qual que é a hierarquia e vou repetir isso para as outras partes também. Por exemplo, aqui diferenciais vai ser uma outra div. Então vai pegar o H2 e toda a lista. Então ela vai terminar logo aqui abaixo antes de descrição, tá? Vou dar aquele tab maroto aqui, ó, aquela indentaçãozinha, aquele espacinho para a gente entender que isso está dentro da div, tá? E por último, uma última aqui dentro da descrição. Deixa eu colocar esse P aqui para baixo também.
e fechar a div aqui. Ok, só dá aquele espaço e beleza. Agora, olha só como fica muito mais fácil da gente enxergar. Eu consigo ver que toda essa parte de cima é uma div, o que é caracterizado pelo H2, pelo título e pelo parágrafo, também vão estar dentro de uma outra div, então significando que isso daqui é uma coisa só, e na sequência a mesma coisa para as outras partes, tá? Se isso daqui não for o suficiente, a gente ainda consegue fazer uma coisinha a mais com a div aqui, que é dar um identificador para cada uma delas. E, inclusive, isso daqui vai ser importante para a gente conseguir ter um outro comportamento dentro da nossa página, que eu já vou mostrar para vocês. Mas então, vamos lá, vamos colocar um identificador aqui para cada uma dessas partes. Eu vou colocar ID, o atributo ID na div, tá? O atributo ID ele é um atributo que a gente consegue colocar para qualquer elemento, tá? Mas a gente vai ver muito em div, muito em coisas que não se repetem na página. Então, essa é uma característica dele. A gente usa ele para identificar alguma coisa na página, então a gente não repete ele. Apesar de funcionar com mais de um, para ele ter o comportamento esperado, só pode ter um identificador para cada item na página. Isso quer dizer que não pode ter mais do que um elemento com o mesmo identificador. Então, nesse caso aqui, a gente pode colocar, por exemplo, cabeçalho, ou em inglês, header. Tá? Então a gente identificou essa parte aqui como header. Nem toda div que a gente criar, a gente precisa colocar um identificador. Na verdade, na maioria das vezes, você nem vai colocar. Mas se a gente quiser colocar, ou se a gente acha que a gente vai utilizar aquilo para alguma coisa, a gente pode colocar. Esse identificador lá na frente vai permitir que a gente tenha acesso àquela div ou aquele elemento, né? Como eu falei, o identificador ele pode ser colocado em qualquer elemento, então a gente vai poder ter acesso àquele elemento específico. E para te mostrar a importância disso, eu vou colocar mais um identificador aqui embaixo na descrição, que eu vou chamar de descrição em inglês, que é description. Beleza, então aqui o que eu fiz? Eu criei um identificador aqui no header e eu criei um identificador aqui na descrição, description. Bem, o que a gente pode fazer na prática agora? A gente vai ver algumas outras funcionalidades disso futuramente, mas nesse momento, com o que a gente sabe até agora, a gente já pode criar uma coisa muito interessante. Por exemplo, se eu vier aqui em cima, vou criar uma outra div aqui, tá? Essa div aqui, ó, eu vou criar um identificador para ela também, só para a gente saber do que se trata. E eu vou criar aqui, ó, nave de navegação, ou de navigation, em inglês. E eu vou criar alguns links aqui. Por exemplo, o link cabeçalho. E o link descrição. Então a gente pode ver aqui em cima que agora a gente tem os links cabeçalho e descrição, e eu não criei esses nomes à toa não, porque eu quero que quando a gente clique, por exemplo, em descrição, ele mande a gente para a parte da descrição da nossa página. Olha só que interessante. Para fazer isso, o que eu faço? Eu preciso colocar o nosso href, ou seja, o destino do nosso link, como a nossa descrição. E lembra lá que a gente criou um identificador para descrição? Então eu posso usar esse identificador para isso. Para eu explicar para a nossa tag anchor, né, para a nossa tag A, que eu quero que o destino seja uma parte da própria página ou um identificador, eu vou passar aqui, ó, hashtag. Quando eu passo hashtag, ele já entende que está se tratando do identificador. E aí eu passo qual identificador que é. No nosso caso, description. Então quando eu salvo aqui, ó, e agora eu clico em descrição, ele vai lá para baixo. Olha só, ele me mostrou a descrição aqui embaixo, né? Porque a minha página ela não continua. Se ela continuasse, ele ia forçar para que a descrição ficasse aqui no topo. E eu vou simular isso criando umas quebras de linha aqui no final da nossa página. Depois da nossa div aqui, ó, eu vou criar umas tags BR. A propósito, deixa eu fazer um disclaimer aqui, tá? Essa tag BR você não vai usar quase nunca, tá? Porque isso daqui faz parte do HTML lá no início dele. Mas é preciso que você conheça, que você saiba que ela exista, porque pode ser que você veja em algum lugar, e para você entender qual que é o funcionamento dela. As coisas que ela resolve, como por exemplo, eu consegui fazer com que esse texto aqui fique nesse formato, e eu poderia colocar algumas tags BR aqui, ó, dessa forma aqui, por exemplo. Isso aqui a gente vai poder resolver via CSS futuramente. E a gente não vai utilizar o BR, mas é importante que você saiba que isso existe, mesmo sendo algo antigo. Olha só, agora eu estou colocando alguns espaços ali, eu vou precisar de muitos outros, pelo visto. Então deixa eu colocar aqui, ó, vários espaços.
Isso aqui já permite que eu consiga rolar a página lá para baixo. E agora, quando eu volto aqui e eu clico em descrição, ele vai forçar com que a minha parte que tem o identificador de inscrição, ele fique no topo da minha tela, tá? A gente consegue ver isso aqui com o cabeçalho também, que eu ainda não coloquei lá, mas eu preciso colocar aqui, ó, no href. Se eu clicar agora, nada vai acontecer. Mas se eu colocar aqui, ó, hashtag, para identificar que eu estou passando o identificador, e header, quando eu salvo, clico em cabeçalho, o cabeçalho vai ficar aqui no topo da tela. Então a gente consegue navegar ali dentro da página utilizando os nossos links, utilizando o nosso anchor, né, a nossa tag A, através do href aqui, passando um identificador para o href. Inclusive, se a gente olhar aqui em cima, ó, a gente vai ver que ele fica assim. E olha só que interessante, né? Se eu consigo fazer isso daqui passando qual que é o ID, né? No nosso caso aqui, header, que é esse ID aqui. Isso daqui tem sempre que bater com isso aqui, tá? Se eu colocar outra coisa aqui, ó, header sem A, né, que não existe. Clicar aqui, nada vai acontecer. Então ele só vai para onde tiver a identificação de fato. Então agora sim, ele vai para cá. Mas ele coloca isso daqui aqui. Então se eu mudar aqui para description, que é um outro identificador que eu tenho, ele vai funcionar? Vai. Ele vai me jogar direto para a descrição. Então, quando a gente coloca identificadores nas nossas páginas, e principalmente nas nossas divs que agrupam outros elementos, a gente passa a ter o poder de conseguir mandar o usuário direto para aquele trecho ali da página, para aquela parte que a gente quer dar destaque ou que a gente quer que ele veja. Então isso já é um comportamento poderosíssimo que permite que a gente consiga fazer com que o usuário ele acesse o dado de uma forma mais fácil e, como a gente viu aqui, bem simples de fazer. Então nessa aula daqui você entendeu o que é a div, que ela serve para agrupar outras tags, outros elementos. A gente também viu o ID, que ele serve para a gente identificar um elemento, e muitas vezes a gente vai utilizar junto com divs. A gente viu também que a gente pode utilizar um link para mandar o cara direto para um trecho que está sendo identificado por um ID. E de quebra, eu também pude destacar que a gente dificilmente vai utilizar a tag BR. Então é importante que você saiba isso, mas também é importante que você conheça ela, saiba que ela existe. Show de bola, assim eu encerro a nossa aula de div. Eu fico por aqui, te vejo na próxima aula. Valeu!